abrem a Bíblia em Êxodo 3. Êxodo 3. Nós vamos ler Êxodo 3, 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Próximo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão do seu povo no Egito. Tenho escutado o teu clamor por causa dos teus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Amém? Eu vou contar um pouquinho para vocês a passada de Moisés, né? Moisés foi uma das pessoas mais importantes em Israel. E a Bíblia vai falar que o cenário que Moisés nasce é um cenário perturbado. Porque quando Moisés está prestes a nascer, o povo daquela época era para ser interrompido, era para ser cortado, né? Existia um faraó, e esse faraó não conhecia a história daquele povo. A Bíblia vai falar que José governava o Egito, e quando ele governava o Egito, veio uma fome. E a Bíblia vai contar que 70 homens aproximadamente subiu até o Egito. E quando ele olha, ele reencontra os seus irmãos que tinham vendido. E ali ele perdoa os seus irmãos. E ali ele dá uma terra para eles plantarem, para eles viverem. E aí aquele povo, vai passando o tempo, aquele povo vai se multiplicando. Vai se multiplicando, vai se multiplicando, vai se multiplicando. E José morre. E aquele povo daquela época morre. Mas a descendência deles continuaram a se multiplicar. E a Bíblia vai dizer que entra um novo faraó. Só que esse faraó não conhecia a história de José. Se faraó não conhecia a história de José, também não conhecia de Isaque. Se não conhecia de Isaque, também não conhecia a história de Abraão. E não conhecia a história de Jacó. Ele não conhecia a história do porquê aquele povo só crescia. E aquele faraó, ele fica nervoso, ele fica: como que esse povo só cresce? Da onde está vindo esse crescimento desse povo? De onde vem esse crescimento? Ele não conseguia entender de onde vinha esse crescimento. E ele fala: epa, vamos interromper esse crescimento. Só que esse crescimento, irmãos, ele não começou do nada. Ele chegou, ele olhou, ele falou assim: opa, mas por que está crescendo? Não começou do nada aquele crescimento daquele povo. Só que para aquele faraó,
ele não conseguia entender, ele ficou nervoso, ele ficou indignado com o crescimento. Ele falou: esse povo vai se juntar com outro povo e vai guerrear contra nós. E muitas vezes é assim nas nossas vidas. As pessoas olham e falam: mas eu não estou conseguindo entender o crescimento do Cris, do pastor Cris. Como que ele chegou aqui, agora já é pastor? Como que está acontecendo tudo isso na vida dele? Só que ninguém sabe o que ele precisou passar para ele chegar onde ele chegou. Aquele faraó não sabia o que aquele povo passou para chegar ali. Aquele faraó não sabia que existia uma promessa, que José morreu, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, mas a promessa não morreu. A promessa ainda estava lá. Então podem olhar para você e falar: mas que crescimento é esse? Mas do nada conseguiu isso? Mas ninguém sabe a luta que você passa. Ninguém sabe as lágrimas que você chora. Aquilo que você precisou lutar em secreto. Mas eu vim aqui hoje, essa noite, para dizer que ainda há uma promessa. Você pode estar no deserto, você pode sentir que estão te afligindo de todos os jeitos, mas ainda há uma promessa. Ei, a última palavra é dele. Aquele que te prometeu não é o teu amigo. Aquele que te prometeu não é o teu primo, o teu pai. Aquele que te prometeu é aquele que cumpre. E aí vai dizer que Faraó fica nervoso. E ele fala: vamos afligir aquele povo. Só que a Bíblia, ela fala assim: quanto mais o afligia, mais aquele povo crescia. Quanto mais o afligia, mais o povo crescia. Aí ele fala: pelo amor de Deus, como assim? A gente já está afligindo eles, e eles ainda estão crescendo. Sabe por quê, pastora? Porque as aflições, ela não pode parar uma promessa de Deus. As aflições não pode quebrar a promessa que foi feita lá. Se você não receber a sua promessa, os seus descendentes vão receber. Ei, a promessa vai se cumprir. Sabe o que Faraó não entendia, não sabia? Que por trás daquele crescimento existia um Abraão. Existia um Abraão que Deus virou para ele e falou assim: Abraão, olhe para o céu, conte as estrelas. Tu consegues contar? Não. É assim que será a sua descendência. Abraão, conte a areia. Você consegue contar os grãos? Não. É assim que será multiplicado cada vez mais sobre a sua vida. Então, ele não conseguia entender, porque a promessa foi feita lá atrás. E ele não conhecia a história daquele povo. Então, irmãos, não se preocupe com as aflições. Não se preocupe, porque quanto mais o afligia, mais eles cresciam. Aquele faraó não conhecia a história de Isaac, não conhecia a história de Jacó, que Jacó lutou com o anjo, até ele o abençoar. Ele não conhecia a história de Isaac, que cavava poço, e o povo entulhava o teu poço, e ele cavava. Eles não conheciam. A Bíblia fala,
Faraó não conhecia a história de José. Então por isso que ele falava, eu preciso mexer com aquele povo. Aquele povo é estranho, aquele povo está crescendo, eu não sei o que eles querem. E é assim com a gente. Quando a gente começa a cumprir o propósito de Deus, as aflições vão vir, mas as aflições não podem nos parar. E aí a Bíblia vai dizer que depois disso ele pega e fala assim, então vamos matar todos os meninos que nascerem. Todo filho homem que nascer, nós vamos matar, porque aí eles não conseguem mais se multiplicar. A gente consegue parar com eles aí. Só que existia uma mulher, que o seu nome era Joquebede, que conseguiu esconder o seu filho por 3 meses. Gente, como que você esconde uma criança por 3 meses, sem ninguém ouvir o choro? É impossível. Quem é mãe aqui sabe, ainda mais nos primeiros dias de vida, que a criança tudo chora, sente cólica. Vocês acham que naquela época não existia isso? Ah, eu acho impossível. E como que ela conseguiu esconder por 3 meses? E aí ela pega, ela viu que já não ia dar mais para esconder ele, coloca ele num cestinho de junco, coloca ele no rio Nilo. E aí o mais engraçado é que a Bíblia fala que o cesto era de junco e no rio Nilo também era de junco. Então ele estava lá meio que escondido no rio. E aí a Bíblia vai dizer que a filha de Faraó estava lá se banhando. E ela olha, ela fala que tem um cestinho ali. E pede para suas empregadas ver. As empregadas estavam lá, nenhuma viu. Mas quem é para ver, Deus faz ver na hora certa. E ela pega, ela abre o cesto e fala, nossa, é um hebreu. E ela cuida de Moisés como seu filho. E aí ela ensina os costumes do Egito. Ele coloca sandálias do Egito. Ele vive dentro do palácio do Egito. E ali Moisés se moldou e se torna um príncipe do Egito. Quantas vezes a gente não tem se moldado, porque ele não era egípcio, ele era um hebreu. E quantas vezes nós temos se moldado aos lugares que nós temos andando. Só que aí a Bíblia vai dizer que o Egito ensinou tudo para ele. Só não ensinou uma coisa. Não ensinou ele a ser pastor. E era uma promessa na vida dele. E sabe qual que foi a escola dele? O deserto de Midian. Deus nos leva ao deserto. Só que o deserto, muitas vezes, é uma escola. Para nós aprendermos aquilo que vai vir lá no futuro. Você acha que Moisés estava entendendo quando ele estava no deserto? Ele ficou por 40 anos. Você acha que ele entendia? Porque ele era um príncipe, ele tinha tudo. E a Bíblia vai dizer que no deserto de Midian ele conhece Zípora, que era sua esposa, que era pastora. E ali ele aprendeu a ser pastor. Ali ele aprendeu a cuidar de ovelhas. Só que quando ele vai para lá cuidar de ovelhas, ele não vai cuidar das suas ovelhas. Ele cuida das ovelhas do sogro. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Moisés aprendeu
foi a limpar as ovelhas. Porque um bom pastor, ele não pode ver as suas ovelhas sujas e se conformar com isso. Então, o primeiro ensinamento de Moisés foi esse. Mas ele tinha tudo no Egito. Deus não poderia ter dado também as ovelhas? Ele já estava casado com Zípora, ele poderia ter o seu próprio rebanho. Mas Deus estava ensinando ele que ele iria cuidar das ovelhas que não era dele, porque ele também iria cuidar de um povo que não era dele. Deus deu um povo para Moisés que também não era dele, que tinha dono. Então Deus estava ensinando Moisés: ei filho, eu vou te dar um povo, mas esse povo é meu. Então aprenda a cuidar das ovelhas que também não é tua. Porque você vai fazer eles caminhar, mas a palavra final vai ser minha. Eu vou conduzir. Você vai ser a minha ferramenta, mas quem conduz sou eu. Sou eu que conduzo. E com Moisés foi desse jeito. Ele aprendeu a cuidar daquilo que não era dele, porque Deus estava ensinando a ele. E aí, nós vamos chegar na parte que ele pega as suas ovelhas do seu sogro e vai para o monte. E aí ele olha, ele avista, e essa versão, ela não é igual à minha, porque a minha, ela fala que quando ele olha, ele vê a sarça, só que quando ele percebe que a sarça, ela está pegando fogo, mas ela não queima, ele fala assim: eu vou me virar. Então ele estava indo para um caminho, e a sarça estava em outro. Deus estava chamando a atenção dele para o outro lado. Não era para o lado que ele estava indo. E ele para, é como se a sarça fosse ali na bateria. Ele para, ele fala assim: eu vou me virar, porque tem algo estranho ali. E quando ele vira e ele vê, é quando Deus fala: Moisés, Moisés. Dá para colocar aqui? Achou? Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Próximo. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o teu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Próximo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Gente, quanto nome difícil. Mas ele é o Deus de Isaque, ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus de Abraão. Então ele não é filho do homem para mentir. Se existe uma promessa, eles morreram, mas a promessa não morreu. Ei, a promessa ainda existe.
Quantas promessas que Deus te deu e você enterrou, porque você fala, não cumpriu até agora, eu não acredito mais que isso vai cumprir na minha vida. Pois eu vim aqui essa noite para dizer que se ainda há uma promessa que foi feita para o Deus de Israel, essa promessa vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir, irmãos. Ei, entenda as aflições, entenda o deserto. Por mais que você não consiga entender hoje aquilo que você está vivendo, mas é uma escola para o teu futuro. Eu não entendo porque eu perdi, eu não entendo porque se foi, eu não consigo entender porque chegou. Ei, o crente não tem que entender, o crente tem que cumprir o seu propósito e entender que tudo há um propósito. Tudo há um propósito. Se a gente atrasar alguns minutinhos, há um propósito. A gente não sabe que se a gente tivesse ido um pouquinho depois, poderia sofrer um acidente e não estar mais aqui. Tudo tem um propósito. Apenas a gente precisa aprender a estar ligado com o Pai. Ei, eu entendo. Ei, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faça de mim. Ei, entenda. Eles não viveram a promessa, demorou 40 anos, sabe por quê? Porque eles não entenderam. Porque se eles tivessem entendido, eles não tinham passado 40 anos no deserto. Às vezes você está assim, mas não cumpre. E aí vai passar 1, 2, 3, 10, 20, 30. Vocês vão esperar chegar 40 anos para entender? Não. Entenda hoje, para viver hoje. Entenda o propósito de Deus sobre a vida de vocês. Entenda que tudo, Deus tem um propósito. Como Deus teve isso na vida de Moisés. Que vocês possam sair daqui essa noite resgatando a sua essência, como Moisés teve que resgatar a essência dele de egípcio. Ele teve que tirar tudo do Egito e resgatar a essência de hebreu. Resgata hoje de volta a sua essência verdadeira. Entenda hoje o propósito de Deus e que as promessas dele não morreram. Amém? Se coloque de pé. O louvor pode vir aqui. Eu queria orar por você que achou que a promessa tinha morrido, que falou que não tinha mais esperança, que chegou aqui e falou assim: eu vou hoje, mas é a minha última vez. Eu não aguento mais, eu estou fraco. Eu queria chamar você aqui, porque Deus marcou esse dia para te resgatar novamente, para te devolver a essência que é dele, e falar: a promessa vai se cumprir. Vem aqui na frente para nós orarmos por vocês, que precisa ser resgatado, todos os sonhos que você enterrou,
Os sonhos que você guardou dentro da gaveta, não, isso não vai se cumprir. Ainda há sonhos que Deus vai cumprir na tua vida. É impossível, para Deus não é impossível. Eu não tenho dinheiro, eu queria abrir isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ei, se Deus falou que vai fazer, Ele vai cumprir. A palavra é dele, é tudo para Ele. Aleluia. Oh Espírito Santo, aqui está os seus filhos, Pai. Senhor, se há sonhos, há projetos, há promessas sobre a vida deles. Espírito Santo, o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer que a promessa, o sonho não morreu, que ainda está vivo e que ainda vai se cumprir sobre a vida deles. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor possa hoje resgatar a essência do céu sobre a vida deles, a essência que vem direto do céu. Oh Espírito Santo de Deus, resgata, Senhor, traz cura, Pai, traz libertação, traz um sopro de vida. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha renovar as forças dos seus filhos. Espírito Santo, renova, Pai, em nome de Jesus.